Se hoje chegaste até aqui, eu acredito que Deus vai falar ao teu coração. Eu não ia gravar este vídeo hoje, mas foi algo que falou tanto ao meu coração e desde manhã, foram tantos os impedimentos que eu tive até chegar aqui. E ainda agora tenho estado a ter alguns problemas técnicos, mas eu acredito que Deus está no controle deste vídeo e daquilo que eu tenho para falar hoje. Desde manhã que eu acordei, eu comecei a pensar nas coisas que Deus tem estado a falar comigo nos últimos dias, e eu não estava a conseguir fazer as minhas tarefas porque eu precisava muito de vir aqui falar com vocês sobre isto. Talvez isso vai ser um bocadinho pesado para algumas pessoas, mas eu acredito que também vai falar muito ao coração de quem tem estado a buscar estas respostas. O ano passado, no final do ano passado, para mim, foi um momento de muitas renúncias na minha vida. Renúncias de coisas que eu gostava muito, que Deus pediu-me para eu entregar. Foram momentos de tentar entender o que Deus queria para a minha vida. E Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu comecei a ter sonhos que confirmavam aquilo que eu estava a sentir, aquilo que Deus já me tinha dito para fazer. E eu sinto que este ano é um ano não só de renúncias, mas um ano de renovos. De renovos para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E eu sinto também que Deus tem estado a chamar as suas filhas, Deus tem estado a chamar muitas de nós para solidão, para um momento de solitude, um momento de procura, um momento de ir para dentro, de deixar Deus falar, Deus trabalhar no nosso coração e nas coisas que Ele gostaria de fazer em nós. Muitas vezes nós somos levados pelo conforto. Não gostamos do desconforto, ficamos chateadas quando temos que sair da nossa zona de conforto, quando temos que começar de novo algo, ou quando Deus nos pede para fazer algo que não está dentro daquilo que nós conhecemos. E muitas vezes isso é doloroso. E é uma dor que causa um desconforto, que não nos deixa em paz, que não nos deixa seguir com o nosso dia a dia. Mas sem isso, Deus não vai poder trabalhar em nós, não nos vai poder dar o crescimento que nós precisamos. Assim como uma planta que foi plantada num vaso, as suas raízes cresceram tanto, desenvolveram tanto, que já não cabe mais naquele ambiente, naquele vaso. Mas para que ela cresça, ela precisa de expandir. Para aquela planta crescer, ela precisa de sair daquele vaso e ser plantada num outro lugar. E eu sinto que é isso que Deus tem feito com muitas de nós. Tem-nos estado a chamar a sair desse lugar onde as nossas raízes já não cabem mais, para um lugar onde nós podemos crescer, onde há espaço, onde o ambiente nos permite crescer, não só em raízes, mas também florescer.
Mas às vezes nós estamos tão confortáveis naquilo que nós temos, que somos, que fazemos, que Deus quase nos obriga a levantar daquele lugar, nos arranca, nos obriga a obedecer, a sair dali para um outro lugar. E precisamos renascer. Às vezes precisamos de morrer para certas coisas. Às vezes precisamos de abandonar certos hábitos para que Deus possa podar as nossas folhas. Às vezes vão cair ramos, mas se isso não acontecer, nós não podemos receber o renovo de Deus, não podemos ser moldados se não formos podados por Ele. O que é que será que Deus quer ampliar na tua vida? O que é que será que Deus quer fazer contigo? Onde será que Ele quer te implantar? Se já não cabes nesse ambiente, se as tuas raízes já estão a sufocar no lugar onde estás, se já te sentes que precisas sair daquele lugar, precisas de mudar, porque é que insistes em não ouvir a voz de Deus e continuar no teu conforto? Porque é que insistes em permanecer neste lugar que Deus já te tem dito para sair, abandonar? Sim, isso vai te custar, se calhar amizades, projetos, família, trabalho. Vai te custar muitas coisas, provavelmente, porque nada que Deus nos dá, nada que Deus quer de nós, a obediência de Deus é sinônimo de renúncia. Muitas vezes teremos que renunciar várias coisas na nossa vida para obedecer a Deus, para estarmos alinhados com aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Mas isso não é fácil, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, leva tempo. Mas quando Deus nos chama a ir para uma nova direção, nós temos que obedecer, porque quanto mais resistirmos, quanto mais demorarmos para obedecer aquilo que Ele tem nos pedido para fazer, também mais demorada será a nossa transformação, mais demorado será o nosso florescer, mais demorado será os nossos frutos a nascerem. Então, se tão somente permaneceres em Deus, obedeceres aquilo que Ele deseja, as coisas vão acontecer na tua vida. Em Salmos 1:3 nos diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o nosso trabalho é permanecer junto a ribeiros de águas vivas. Esses ribeiros de águas vivas é o nosso Deus. Então permanece junto a Ele, obedece aquilo que Ele tem te pedido. Não vás buscar água da torneira, não vás buscar água parada, água num poço, mas vê o que Ele te diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Essa corrente de águas, onde as tuas raízes poderão florescer, onde as tuas raízes poderão
ser implantadas não num vaso onde está limitado o espaço, porque as plantas só crescem segundo o ambiente onde elas estão. Se tu estiveres implantada junto a ribeiros de águas vivas, as tuas raízes vão crescer, a tua árvore vai florescer, darás frutos, e serão frutos bons, serão bons frutos. Então, permanece. Ainda que a figueira não floresça, continua, permanece, que no seu tempo darás fruto. Eu sei que muitas vezes nós temos vergonha, porque sair do nosso lugar, enfrentar o desconforto é também enfrentar o desconhecido, é enfrentar novas coisas, é enfrentar novos desafios. E muitas vezes nós temos vergonha de aparecer, vergonha de dar a cara por aquilo que Deus tem nos chamado para ser, para fazer. Mas nós devemos nos lembrar que Deus, apesar de ser um Deus de pequenas coisas, de pequenos recomeços, pequenos começos, Ele não é um Deus pequeno. Ele usa as pequenas coisas, Ele dá consoante a nossa medida, Ele dá-nos mediante aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e quanto mais nós estivermos a obedecê-lo, quanto mais permanecermos junto aos ribeiros, mais Ele vai nos alimentando, vai nos dando. Então, repreende toda a vergonha, irmã, repreende toda a vergonha que possas sentir em relação às coisas de Deus, em relação àquilo que Ele tem te chamado. Eu sei que para muitas de nós que têm sido chamadas para não só para falar sobre a palavra de Deus, mas para novas coisas que Deus quer e tem para as suas vidas, a síndrome do impostor toma conta de nós, porque não seremos capazes, porque não é para nós, seremos uma farsa, não temos maturidade, não temos experiência. Estes pensamentos são muitos deles que nos atacam diariamente quando estamos a tentar alinhar-nos com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes deixamos espaço para que o inimigo tome conta da nossa mente e comece a bombardear-nos com coisas negativas, coisas que não são de Deus. Por isso é que devemos cada vez mais alimentar a nossa mente com aquilo que Deus já falou a nosso respeito, de quem nós somos, a nossa identidade, procurar a nossa identidade em Deus. E é disso que eu quero falar com vocês, que Deus tem nos estado a chamar para este lugar onde Ele quer nos moldar, quer nos aperfeiçoar, quer nos tirar do ambiente em que nos encontramos para irmos para um ambiente onde poderemos crescer, desenvolver, ser alimentadas por Ele. Às vezes a vergonha nos limita, e quando deveríamos estar a ampliar o nosso espaço, o nosso ambiente, damos conta de nós perdidas no meio à vergonha, no meio à falta de coragem. Mas Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos leva a dar cada passo em fé, com fé, que Ele irá fazer. Então, não tenhas medo, confia, permanece junto aos ribeiros de água viva, que é Deus. No outro dia, alguém da minha família partilhou algo de um dos vídeos que eu tenho estado a fazer aqui para vocês no YouTube. Partilhou no Instagram
E eu fiquei cheia de vergonha. E eu falei assim para o meu marido: ai, que vergonha, que vergonha. Estão a partilhar as minhas coisas ali no Instagram. E o meu marido disse-me: porquê? Tu tens vergonha de Deus? Tu tens vergonha de Jesus? E aquilo foi uma chapada para mim. Deus usou meu marido para me fazer pensar nas minhas próprias palavras, naquilo que eu estava a sentir naquele momento. E eu logo disse: não, vergonha de Jesus, não. O que eu mais quero é falar sobre Ele, o que eu mais quero é estar no centro da sua vontade, porque eu teria vergonha. Então ele disse: mas então é isso que estás a dizer? Tens vergonha de mostrar o teu amor por Jesus? E é isso que eu quero transmitir hoje aqui para vocês. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de sair do vosso conforto. Não tenham vergonha do desconforto. Assumam cada passo com fé, que Deus já vos capacitou, que tem-vos capacitado e dará cada vez mais. Quanto mais obedecerem, mais Ele vos dará. E essa síndrome do impostor muitas vezes nos leva a julgar-nos a nós próprias com o perfeccionismo. Mas não está tão bem, não está tão bom, acho que não devia falar sobre isso, não tenho experiência nisso. Mas tudo isso são coisas do inimigo, porque quando Deus quer usar os seus filhos, as suas filhas, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não precisa que seja perfeito. Ele só precisa que nós sejamos obedientes à sua palavra e àquilo que Ele já nos tem dito para ser, para fazer. Procurar a sua identidade primeiro em nós. Então não tenhas medo de enfrentar o desconforto. Ser obediente. E é isso que eu tenho estado a procurar ultimamente, é ouvir cada vez mais a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele me tem dito, em vez de ter medo do desconhecido, do desconforto, de ampliar o meu ambiente e de me posicionar junto aos ribeiros de água viva, que é a palavra de Deus. Porque só assim, irmãs, só assim nós veremos o fruto. E muitas vezes esse fruto não é um fruto visível para os outros, mas porque Deus começa primeiro a trabalhar em nós aqui dentro. É aqui dentro que começa. Então deixem-se serem alimentadas, regadas. Deixem as vossas raízes receberem essas águas vivas, que é a palavra de Deus, que é Deus na nossa vida. Às vezes vai ser preciso abandonar as velhas vestes para recebermos novas roupas. Às vezes aquelas calças jeans, sabem aquelas calças que já não nos servem mais e nós insistimos em colocar? Às vezes já estão demasiado apertadas, mas nós gostamos tanto daquilo que nós temos dificuldade para deixar elas de parte. Assim também é com Deus. Às vezes Deus tem nos estado a chamar para sair da nossa zona de conforto, mas nós estamos tão confortáveis onde nós estamos, com o que fazemos, com aquilo que já temos feito, que temos muita dificuldade em deixar o velho, as roupas velhas, para receber roupas novas. Porque sim, só haverá lugar na nossa vida para coisas novas se nós deixarmos o velho ir embora.
se nós abandonarmos o nosso velho eu, se nós abandonarmos as coisas antigas, porque eis que Deus faz coisas novas e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, confia no processo e naquilo que Ele já te tem dito. Como eu já disse, Deus não é um Deus pequeno, mas Ele usa as pequenas coisas para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos renovar e nos forjar naquilo que Ele nos chamou para ser. Vamos ser mais diligentes com aquilo que Deus tem nos dado a dizer. Vamos ser mais diligentes com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer que a gente faça. Vamos ser mais obedientes. Vamos acreditar mais naquilo que Ele já colocou na nossa mão, na palavra de Deus. Ler a nossa Bíblia todos os dias. E procurar cada vez mais termos a mente de Deus e não sermos guiados pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Porque tudo isso só nos leva à desobediência. E quanto mais desobedientes nós formos, mais atrasadas iremos estar diante daquilo que Deus quer para nós. Quanto mais desobedientes nós formos, mais iremos atrasar o nosso processo, mais iremos atrasar as nossas promessas, o nosso desenvolvimento, os nossos frutos. Mais tempo iremos demorar para florescer. Em Isaías 55, 3, 8 nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, não fiques só pelo aquilo que tu sentes. Não tenhas medo do desconforto. Enfrenta com coragem. Porque Deus é o mesmo Deus de Moisés, quando disse para atravessarem um mar vermelho. Deus é o mesmo Deus de Josué, quando disse para ele não temer, porque Deus ia com ele e era com ele. Então, esse é o mesmo Deus que nós devemos acreditar que está conosco. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que tenha falado aos vossos corações e que possam também partilhar aqui nos comentários para saber o que é que Deus tem estado a falar com vocês, quais são os desafios que Ele tem estado a colocar nos vossos corações e as renúncias que Ele tem pedido na vossa vida. Por hoje é tudo. Vemo-nos a próxima semana. Um beijão e até a próxima.